Vamos aproveitar essa questão, já que vocês estão falando da mudança de regimes e tudo mais. O atual regime, enquanto o Khamenei estava no poder, Uhum. se a gente, pra ficar bem simples pra audiência, entendeu? Uhum. Ele tá mais pra esquerda ou pra direita? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Assim que a Revolução Islâmica ocorre, qual é a primeira coisa que o Khomeini, no caso, faz? Estabelece a guarda revolucionária, né, que é a guarda do regime, para ser a guarda política, pretoriana, ideológica do regime, contra o exército, que era alinhado ao Shah até então, o Artesh. Ou seja, o Irã tem três exércitos, na verdade. Tem o Sipah, né, o Sipah e Pazaran, que é a guarda revolucionária, tem o Artesh, que é o exército regular, e tem o Basij, que é um exército, digamos assim, um misto de polícia com exército que opera como exército, correto? Pois bem, assim que a revolução ocorre, eles expurgam o Tudeh, que é o Partido Comunista Iraniano, e o MEK, que é outro partido comunista que surge depois, porque a maioria dos seus membros eram alinhados à União Soviética. Se você olhar aqui no mapa, você vai ver que o Irã e a Rússia estrategicamente competem pelo mesmo espaço geoestratégico e geoeconômico, e por isso não é possível dizer que seja comunista. Na verdade, é um misto digamos assim, de nacionalismo, né, com algum viés socialista na economia, com o viés religioso, digamos assim, que não ortodoxo, que não existe base, né, na Sharia xiita clássica para uma república. Então, é todo esse conglomerado de fatores étnicos, culturais, religiosos, etc. Agora, esquerda e direita nesse sentido não se aplica aí nesse lugar, nessa região do mundo, né? E o MEK, que é outro partido comunista iraniano, né, o Mujahideen Khalq, como já citado aqui, durante a guerra Irã-Iraque, pegou em armas ao lado do Saddam Hussein e lutou contra o governo da Revolução Islâmica. Então, assim, as pessoas querem colocar as questões da grande política mundial dentro de caixas de direita e esquerda. Mas direita e esquerda são conceitos que surgiram dentro do cenário da Revolução Francesa. Então você querer que o Irã também se enquadre entre direita e esquerda é extremamente complicado. Enquanto a Revolução Francesa estava acontecendo, China, Índia, Irã, Turquia, eles não ficaram, pessoal, a gente pode desenvolver politicamente até que vocês terminem sua revolução? Não, eles foram desenvolvendo suas questões políticas próprias. Óbvio que você vai ter mesclas e, digamos, pontos de ambas as posições do que consideramos esquerda e direita aqui no ocidente coletivo cultural, mas não se pode colocar nesses termos. O regime, o governo, mais propriamente dito, iraniano, da República dos juristas, e que é assim que deve ser chamado, né, o Wilayat al-Faqih, essa que é a ideologia que deve ser estudada pelas pessoas que querem entender o Irã, ela não se enquadra dentro disso aí. Você tem um cuidado social e assistencialismo extremo, ao mesmo tempo que você tem um conservadorismo diante de pautas progressistas. E aí, eles são de direita ou de esquerda? Eles são comunistas ou eles são conservadores? Né? Não se aplica. Você vai ter ambos os pontos dessas formas de ver o mundo dentro dessa sociedade. Que você tá me falando, eles me parecem, em essência, antiliberais. Em alguns casos, mas eles estabelecem o livre comércio dentro do Irã. Mais ou menos. Vamos lá, vamos falar sobre a política interna do Irã. Tá. Existem dois setores organizados politicamente dentro do Irã. Você tem a linha dura do regime, que é formada pelo Sipah, a Guarda Revolucionária, o setor dos clérigos, né, e alguns setores ali no parlamento, e você tem um setor que a gente chama de bazar. Bazar é mercado em persa, que são curdos, azeres, turcômanos, árabes, judeus, todas essas minorias que têm posições no parlamento e compõem a classe média ascendente e que compunham também a elite durante o governo do Shah Reza Pahlavi, né? Porque o regime não saiu matando todo mundo que discordava dele. E existe um parlamento, existe um presidente e existe o Conselho dos Sábios, né, acima, que é religioso nesse caso aí. Então existem esses dois conglomerados. Só que o bazar tem também divisões internas em si. Você vai ter liberais dentro do bazar, como é o caso do presidente Pezeshkian. Ele é um liberal do bazar, por incrível que pareça, reformista, que sentou à mesa aí para negociar e a guerra estourou nas duas vezes em que estava sentado à mesa negociando, porque ele quer uma aproximação com o Ocidente. Você tem figuras mais linha dura, né, que tem uma visão nacionalista, baseado ali no nacionalismo russo de Pedro o Grande, no nacionalismo do Ataturk, porque a base para o Reza Khan, que é o pai do Reza Pahlavi, era a Turquia do Mustafa Kemal Atatürk. Ele visitou o país, etc. Então, existe toda essa complexidade
política, ideológica, cultural dentro do país que não dá pra gente simplificar, né? E mesmo a monarquia absolutista, pessoal, como não é o caso do Irã, mas da Arábia Saudita, por exemplo, vai ter suas divisões políticas internas, né? A Arábia Saudita, inclusive, chegou a ter um rei que era admirador da União Soviética, né? O nosso famigerado Príncipe Vermelho. Você lembra o nome, ô Mansur? Esqueci o nome dele. Enfim, também esqueci agora de cabeça, mas as coisas são mais complexas do que esses vieses. O pessoal tava perguntando muito no chat a respeito do seguinte. Primeiro que a gente tem, inclusive, um vídeo do Rubão. Segunda-feira ele tava bem bravo com o Putin. Dizendo que o Putin tava tomando uma atitude omissa, sendo covarde e tudo mais com a questão de meio que a Rússia lavar as mãos perante o que tava acontecendo no Irã. E a segunda e o Irã com a China? Como a China pode, de alguma forma, intervir? Ou se é possível também que a China levante as mãos e fale, tô tranquilo agora. O projeto da Rota da Seda chinesa, ele tem o Irã como uma de suas grandes peças-chaves. Então, não tem como a China abandonar a mão do Irã. Mas a gente precisa entender como a China faz política e como a China historicamente dá apoio. Então, dizer que a China abandonou o Irã, que não fez nada pelo Irã, é falso. Os chineses mandaram carregamento de armamento para o Irã. Só que o soft power chinês com relação à atividade militar, ele é diferente do que o americano. O americano explicitamente vai lá e fala, assinamos aqui mesmo um contrato armamentício para tal e tal país que é nosso aliado, vamos mandar não sei quantos bilhões aí de armas, o carregamento vai acontecer e pronto, porque os Estados Unidos pode fazer isso. Os Estados Unidos construiu-se politicamente para poder fazer isso. A China ainda não. Então, a China enviou ajuda militar para o Irã, porque o Irã é chave da Rota da Seda, do projeto de Rota da Seda, e se o Irã cair, você tem os mesmos problemas que a guerra civil da Síria geraram, só que num nível infinitamente maior, batendo nas portas da China. E aquilo ali pode ser utilizado como base pelos Estados Unidos para não é desestabilizar a China com sanção econômica, com embargo, é para encher a China de jihadismo e terrorismo. Que foi o que aconteceu com a queda da Líbia, a queda do Afeganistão, a queda da Síria. Então, o Irã não pode cair do ponto de vista chinês. Mas agora, como a China vai lidar com isso e o quão emergencial é ajudar o Irã nesse ponto, aí o Xi Jinping não liga para nenhum analista, né? Principalmente para nós dois aqui, para dizer, olha, gente, vai fazer assim, vai fazer assado. Eu acredito que grande parte do apoio chinês está entrando ali pela fronteira do Paquistão e do Afeganistão, e vem na forma de mísseis norte-coreanos aí nesse caso. Se vocês analisarem as filmagens da guerra, vocês vão ver muitos mísseis Scud, né, de fabricação norte-coreana sendo disparados aí no caso. Existe essa promiscuidade militar assim, mas os chineses não se envolvem historicamente diretamente. E lembremos aqui também que Xi Jinping não é Donald Trump, tá, pessoal? A forma diplomática, o soft power aí, a forma estratégica chinesa de pensar não é ficar fazendo bravata, é ir lá agir e não se importar, se possível, esconder. Uma informação aqui para vocês. Durante a guerra do Afeganistão contra a União Soviética, a China foi um dos maiores fornecedores de armamento e munição para o Talibã durante a Operação Ciclone. E isso é pouquíssimo lembrado por quem não conhece a literatura especializada no assunto. Já a Rússia, né, aqui em específico, não podemos nos esquecer que a Rússia faz jogo duplo e vai seguir fazendo historicamente em relação ao Oriente Médio, que dentro do pensamento estratégico russo, Arábia Saudita, Irã, Israel, etc., todos esses países têm o mesmo peso. Vou citar alguns exemplos históricos aqui. Durante a guerra do Yom Kippur, a União Soviética, né, extinta União Soviética, segurou caças MiG que iam para o presidente Sadat, segurou mísseis Scud, segurou tanques, etc. Durante a guerra civil na Síria, em que o Putin interviu, os caças israelenses fizeram mais de 600 missões nos céus da Síria, e nenhum sistema S-300 russo que estava lá na Síria disparou contra os caças israelenses, nem contra os caças turcos durante a investida do HTS. Então a Rússia, historicamente, faz esse jogo duplo, né? E não só nessa região aí, né? Mas em tudo que ela não considera aí miolo e entorno estratégico aí nesse caso, né? Mas aprofundando, né, um pouco mais aqui nessa questão, eu gostaria de lembrar aqui também ao nosso público, né, que durante a Guerra do Vietnã, a posição soviética inicial não foi de apoiar o Viet Minh, né, que a gente chama de Vietcong. Foi de pedir mediação e diálogo entre o Diem e o Viet Minh, né, o Ho Chi Minh, nesse caso aí. Então, o mundo geopolítico ele é muito mais complexo. Mas você acha que o Irã esperava essa ajuda? Da Rússia, não. Da China e da Coreia do Norte, sim. Acredito que o Irã...
O Irã comprou caças Su-35 da Rússia, vai fazer mais de 10 anos e até hoje nenhum lote foi entregue. Entendeu? Exato. Então, você analisar sempre a relação entre esses países com grandes blocos de alinhamento esquerda e direita não faz o menor sentido. Para vocês terem uma ideia, hoje você apoiar o sionismo e o Estado de Israel é ser de direita. Mas, na fundação do Estado de Israel, quem foi que apoiou Israel militarmente com armas vindas da Iugoslávia e que apoia a fundação do Estado de Israel? Da Tchecoslováquia também. Exato. Vindo das duas. Foi a União Soviética. Os soviéticos auxiliaram na fundação do Estado de Israel. E aí, os soviéticos são de direita? Você tá entendendo? Não tem sentido isso. Então a política, infelizmente, ela é fria. Nossa geração ela foi acostumada com o desenho da Disney de ver o lado dos vilões e o lado dos bonzinhos dentro de uma estrutura de narrativa simples, mas a gente sabe que a geopolítica ela é extremamente mais complexa.